Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Política Internacional, numa semana em que pela primeira vez teremos um embaixador no nosso Política Internacional. Esta semana teremos como convidado o embaixador Sanches Benedito, que é embaixador da União Europeia em Moçambique, a quem damos as boas-vindas e agradecemos pela presença e por aceder ao convite de participar no Política Internacional. Boa noite, embaixador. Boa noite, muito obrigado também por termos esta oportunidade. Embaixador Sanches Benedito, nós estamos aqui pela primeira vez no novo segmento de Política Internacional para conhecer o trabalho diplomático que várias entidades internacionais, organizações e também embaixadas fazem em Moçambique. A primeira pergunta que eu queria que o embaixador nos respondesse e esclarecesse aos nossos telespectadores é: o que é a União Europeia como ator internacional e como é que ela funciona em Moçambique? A União Europeia, efectivamente, é um ator internacional sui generis, um pouco especial, porque não é uma organização internacional clássica. Nós gostamos de chamar a União Europeia um projeto de integração, uma organização supranacional. Quer dizer, a diferença das organizações internacionais tradicionais e que fazem recomendações, que têm um trabalho de coordenação, a União Europeia, as decisões da União Europeia são obrigatórias e para todos os Estados-membros da União Europeia, e além disso também há um processo de integração que reflete-se na existência de um Parlamento Europeu, que é eleito pelos cidadãos da União Europeia, e um Tribunal de Justiça, que é a última instância judiciária para as questões que têm a ver com a União Europeia. Portanto, estamos um passo além das organizações internacionais, é um processo histórico, um processo que tem mudado completamente a Europa e que tem permitido também a Europa desfrutar o período mais largo, toda uma longa história de conflitos e de crises, um período mais longo, de prosperidade e de paz depois da Segunda Guerra Mundial. E com estas características sui generis que a União Europeia tem, como é que se reflete esta multiplicidade de atores, que alguns deles têm seus próprios interesses, como é que isso se reflete na política externa, especificamente, por exemplo, na política externa da União Europeia em relação a Moçambique e em Moçambique? Sim, efectivamente, a União Europeia tem uma complexidade importante, mas como qualquer outro também ator internacional, uma série de países grandes, uma população importante que tem que chegar a consensos, a equilíbrios, a situações, a compromissos por vezes, e isso também é o que acontece na União Europeia. Estamos de acordo no fundamental. A União Europeia foi construída sobre a base de um desejo de liberdade, um desejo de democracia, um desejo de justiça social, um desejo de solidariedade com o resto do mundo, e a partir dali trabalhamos cada dia, portanto, com essa visão de compromisso e de consenso para chegarmos a posições comunes e também medidas concretas. No que diz respeito a Moçambique, existe desde sempre uma corrente de simpatia, de solidariedade muito importante. A União Europeia tem acompanhado Moçambique desde o momento da independência em todas as diferentes fases e temos sempre apoiado os anseios da população de mais democracia, de mais prosperidade, de mais paz. E acho que são os três pilares fundamentais sobre os quais a União Europeia tem trabalhado na procura da paz e a estabilidade, o processo de paz, e atualmente também envolvidos, na medida do possível, as nossas oportunidades, a nossa disponibilidade para trabalhar também em Cabo Delgado, naturalmente. Do outro lado também o combate contra a pobreza, a linha de apoio aos processos de desenvolvimento em Moçambique, e o terceiro grande pilar, naturalmente, é o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito. Eu acho que são os três pilares sobre os quais sustenta-se o apoio da União Europeia a Moçambique e sobre os quais existe um consenso de todos os Estados-membros. E muito recentemente a União Europeia reuniu parte do governo moçambicano num diálogo político cujo lema era parcerias dinâmicas e solidárias, e a questão que eu gostaria que respondesse é: qual é o sentimento que tem depois deste diálogo político e como pensa que poderão ser, por exemplo, as próximas ações da União Europeia
não só em relação ao governo, mas também em relação às atividades inseridas neste lema de dinamizar um pouco as parcerias já existentes no contexto de uma grande solidariedade entre os dois países ou blocos, entre blocos. O diálogo político é o grande momento que nós temos na nossa parceria entre a União Europeia e Moçambique, o resto dos parceiros também do mundo, para fazer balanço, para ver qual é o ponto de situação e para reimpulsar uma série de políticas e com base sempre a um sentimento de confiança, um sentimento de engajamento, de compromisso de uma parte e de outra. Portanto, é uma obrigação recíproca, nós temos assumido e que nós respeitamos, Moçambique e a União Europeia temos este diálogo regular. Desde o ano passado também tentamos que o diálogo não tenha lugar só em Maputo, porque pensamos que Moçambique é muito mais grande do que a capital, e que também é uma boa oportunidade para sairmos daqui, para conhecer um pouco melhor, para levar os embaixadores europeus também a outros cantos do país e termos um diálogo também focado sobre questões mais regionais. Isto fizemos o ano passado em Chimoio e uma dos resultados do diálogo político com a nova ministra de Negócios e Estrangeiros, a senhora Macabo, ministra Macabo, foi também de termos o próximo diálogo descentralizado numa outra província do país. Era a primeira vez, portanto, com este novo antigo governo, mas com novos interlocutores ao nível dos negócios estrangeiros, e foi também, portanto, uma ocasião para familiarizarmos melhor com tudo aquilo que estamos a fazer e ver como podemos continuar. A atualidade está dominada pela Covid e pelos esforços de resposta e, naturalmente, este foi um dos principais focos de atenção do nosso diálogo e a oferta da resposta da União Europeia com uma abordagem de equipa Europa, portanto, mobilizar todos os recursos possíveis, Estados-membros, as instituições europeias, o Banco Europeu de Investimentos, e para apoiar todos esses esforços do país a combater o impacto global da Covid em Moçambique. Este foi um dos focos, mas também falamos muito do Cabo Delgado, mas também falamos muito do nosso diálogo mais setorial, falamos do processo de paz, falamos de questões regionais, falamos de uma questão importante e do novo ciclo de programação da nossa cooperação. A União Europeia está no final de um ciclo, nós trabalhamos com uma perspectiva de 7 anos de financiamento, e nos permite trabalhar com uma certa... É uma negociação muito difícil sempre no seio da União Europeia, precisamente porque há essas visões um pouco, por vezes, diferentes. Sempre conseguimos chegar a um consenso, mas depois de muitas noites de trabalho a todos os níveis, inclusive também ao mais alto nível. E, portanto, termos uma perspectiva de 7 anos, sabemos que essa negociação tão difícil só vai ter lugar uma vez cada 7 anos e permite trabalhar orçamentos anuais, mas sobre a base de umas perspectivas multianuais à Comissão Europeia e às diferentes instituições. Isto reflete também nas prioridades e nos programas que nós implementamos com nossos parceiros, inclusive em Moçambique. Estamos nesse período também, portanto, de transição. A Europa começa, ou parece começou a conhecer algum nível de grupos ou também de grupos de pressão de cariz populista, com algum certo interesse mais em assuntos europeus ou em assuntos internos dos seus próprios países. Como é que isso se reflete, por exemplo, no trabalho da União Europeia e como é que poderá, por exemplo, refletir nas negociações que eventualmente vão decorrer agora para o novo ciclo da União Europeia? Sim, eu acho que a grandeza da democracia é que permite a expressão e a participação de diferentes grupos de opinião completamente diferentes. Portanto, no Parlamento Europeu atualmente temos todas essas ideologias, estão ali, até inclusive aquelas que gostariam de terminar como a União Europeia tal e como a conhecemos, mas que trabalham lá e que são diputados europeus e que, portanto, fazem parte das instituições. Isto é normal num jogo democrático. Eu acho que houve alguns anos que cresceram muito rapidamente, um fenômeno que estava ligado com a explosão da imigração e como gerir este fenômeno de uma maneira integral. Houve aquele aumento significativo dos movimentos, podíamos chamar populistas, ou de direita, na União Europeia,
com uma visão que acho que ainda é minoritária. Já temos visto que esses movimentos chegaram provavelmente ao seu teito, ao seu nível mais alto e agora faz parte do movimento. Portanto, temos que ter em conta, naturalmente, as instituições, que existe uma série de preocupações numa parte da população, são questões que têm que ser tidas em conta. Como é que isto pode refletir-se lá nas políticas de cooperação da União Europeia? Por um lado, o reconhecimento que a União Europeia nunca fez uma atividade de caridade. A União Europeia não é uma igreja, a União Europeia não é uma ONG. A União Europeia está lá para promover, defender uns objetivos da União Europeia, entre os quais, um dos primeiros é o combate à pobreza. E é o apoio aos países em desenvolvimento, e ainda mais países com os quais temos esses laços familiares, laços tão importantes e históricos como Moçambique. Mas é um objetivo da União Europeia, portanto, e essa é a ideia de poder mostrar aos europeus, aos contribuintes europeus, e acho que deve ser também uma exigência normal em qualquer sistema democrático, que aqueles impostos que estão a ser pagos e aqueles dinheiros que eles estão a contribuir têm um impacto. Um impacto, no caso de Moçambique, em termos, nesses três grandes pilares, nessas três grandes dimensões que eu estava a mencionar, que tem um impacto para melhorar, para consolidar a paz e melhorar a estabilidade do país, que tem um impacto para aprofundar o funcionamento democrático das instituições, que tem um impacto também em termos de desenvolvimento a longo prazo. Portanto, o sentimento de que a União Europeia não pode ser uma ilha, não pode ser uma fortaleza fechada ao resto do mundo, é muito forte nos europeus. Em cada sondagem de opinião, no Eurobarómetro, o consenso geral da população europeia sobre as políticas de cooperação ao desenvolvimento é sempre muito elevado. Há uma imensa maioria dos europeus que pensam que ajudar a essas políticas de desenvolvimento é uma exigência, primeiro, moral, mas segundo, também uma exigência de interesse próprio. Quer dizer, a Europa interessa ter vizinhos e ter o resto do mundo também mais próspero, mais em paz, mais estável, porque vamos assim contribuir à paz, à estabilidade e à prosperidade mundial. Há uma ideia que surgiu um pouco com o processo do Brexit, com a saída da Grã-Bretanha ou do Reino Unido da União Europeia, segundo a qual provavelmente o projeto europeu possa estar em perigo, no sentido de que há um caminho que foi aberto pelo Reino Unido ao sair da União Europeia. Partilha também desta opinião, acredita que o projeto europeu ainda tem muito que dar e não existe muito este perigo. Há muitas reclamações, por exemplo, em relação à forma como Portugal, países como Portugal, eventualmente como Grécia, estão inseridos dentro da União Europeia. E como é que vê mais ou menos essa visão? O Brexit foi uma realidade contra todas as expectativas e hoje temos uma União Europeia sem um ator importante. Como é que achas que isto flui ou influencia no funcionamento da própria União Europeia e também na pujança, na capacidade que a União Europeia tem de intervir em vários países? Sim, foi o resultado de um processo democrático. O Reino Unido tem essa dupla alma. De um lado, essa ideia de excepcionalidade diferente do resto da Europa. Por outro lado, sempre esteve envolvido na Europa e um país europeu. O Reino Unido não está na origem do processo de integração europeu, apesar que personagens como Churchill acreditava nos Estados Unidos da Europa, por exemplo, mas não esteve naquele grupo inicial de 6 países que está na primeira etapa da Comunidade Econômica Europeia. Chegou mais tarde e chegou também com alguma reticência, que é normal, porque existe toda essa parte da população que nunca esteve muito convencida. E numa série de políticas, o Reino Unido não participou na moeda única, por exemplo, no euro. O Reino Unido não participou em Schengen, por exemplo, que é o espaço comum. Os europeus de hoje têm duas coisas nas quais a Europa é muito visível, que não é quando eu era jovem. Por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha que mostrar o meu passaporte. Não precisava de visado, na maioria dos casos, mas havia fronteiras. Então, eu cruzava
da Espanha à França, havia um controle de fronteiras. E, em segundo lugar, tinha que trocar moeda. Estava o franco, se queria ir à França, estava a lira, se queria ir à Itália, o marco alemão na Alemanha. São as duas coisas que os jovens europeus de hoje veem a União Europeia como uma realidade. O Reino Unido nunca participou na moeda única, nem de Schengen. E, portanto, vimos lá no referendo, podia ter também acontecido do outro lado. A diferença foi muito pequena. Foi também um referendo muito especial, muito baseado em sentimentos e menos em dados concretos. Eu acho que ninguém duvida que o Reino Unido, como o resto dos países europeus, tem beneficiado muitíssimo desse espaço, desse mercado único, esse espaço de prosperidade, de liberdade e de direito que a Europa hoje. Portanto, a curto prazo, é verdade que um membro importante sai da União Europeia, outros que estão na lista de espera e que estão a entrar. A União Europeia são hoje 27 depois da saída do Reino Unido. É verdade que os equilíbrios internos foram um pouco modificados a curto prazo, porque o Reino Unido é um país muito importante, com um peso específico em todo o mundo. A meio e longo prazo, há também oportunidades para a União Europeia, desde o momento do Brexit até agora, por exemplo, em termos de política de defesa comum, a União Europeia tem progressado muitíssimo, porque não existe agora um Estado-membro que não estava muito seguro de avançar nessa direção. Portanto, são processos históricos e da mesma maneira que o Reino Unido entrou tarde, depois sai, talvez outro dia voltará, não sabemos. E as portas estão abertas. Não sabemos, são processos históricos que duram anos e anos, e que, em qualquer caso, sempre, se olharmos para trás, vemos todo esse progresso enorme numa só geração em Europa. Tem transformado completamente o projeto europeu em Europa e no resto do mundo. E sobre novas oportunidades para a própria União Europeia, por exemplo, com a possível entrada de novos membros, há uma grande discussão sobre a possibilidade, por exemplo, de países como a Turquia, que também tem mais ou menos as características do Reino Unido, partilham o território europeu, mas também o território da Ásia. Como é que vê, por exemplo, a possibilidade da entrada de novos atores, em particular, especificamente da Turquia? Também são processos muito longos. A Turquia continua a ser um candidato oficial a entrar na União Europeia por decisão própria da Turquia. Só que, da mesma maneira que a Espanha também demorou bastante tempo, tínhamos um sistema político que era incompatível com a União Europeia durante muito tempo, e só 10 anos depois da chegada à democracia e com dificuldades, a Espanha chegou e transformou completamente, graças à União Europeia. E a Turquia, as negociações, durante uma etapa avançaram muito e depois agora devo dizer que estão mais na geleira, por enquanto, mas a Turquia continua a ser, temos uma relação muito forte com a Turquia, com uns acordos comerciais que são praticamente similares a uma liberdade de movimentos. A Turquia é membro também da NATO, da OTAN. A Turquia é um parceiro da União Europeia fundamental em tantos aspectos. Só que a questão da integração, efetivamente, por enquanto, não está a avançar. Ainda não. Embaixador, em relação às relações comerciais entre a Europa e também a África, especificamente em Moçambique, em que pé que nós estamos no processo não só de discussão de possíveis acordos, mas também no relacionamento entre estes países? Muito especificamente nas relações comerciais entre Moçambique, que sei que são regidas por um acordo um pouco mais geral, mas como é que estão as relações comerciais entre Moçambique e a União Europeia? Quais são as perspectivas para os próximos tempos, ainda que seja a curto e médio prazo? Sim, é importante esta questão porque a União Europeia é percebida muitas vezes como só esse parceiro de cooperação, e nós esquecemos que a União Europeia como tal, tem competências exclusivas em matéria comercial. Portanto, Portugal, a França, a Espanha, a Itália não podem negociar um acordo comercial com Moçambique. O acordo comercial tem que ser da União Europeia. E esse acordo nós temos em Moçambique, está a vigorar desde há já 2 anos, um acordo de parceria econômica que consolida um regime libre de quotas e de direitos alfandegários para todos os produtos moçambicanos, com exceção das armas, mas Moçambique acho que não produz armas, para a Europa. Um sistema que é recíproco,
Portanto, Moçambique também compromete-se a abrir progressivamente o mercado moçambicano a produtos europeus, como de outras regiões do mundo, mas que é assimétrico. Quer dizer, a União Europeia dá 100% desde já. Moçambique protege uma série de produtos que são considerados mais sensíveis e sobre os outros compromete-se a fazer gradualmente uma certa liberalização, que também tem vantagens para o consumidor moçambicano, tem mais oportunidades, também bens de equipos alemães, italianos, portugueses ou franceses que são muito competitivos, que podem chegar em melhores condições. Esse é o nosso acordo de parceria econômica, que tem consolidado uma relação que é a mais importante em termos de parceria de Moçambique. A União Europeia é o primeiro parceiro comercial de Moçambique, uma grande diferença. Uma coisa que esquecemos e é também a primeira fonte de investimentos para Moçambique. A balança comercial está muito desequilibrada em benefício de Moçambique, mas se somos realistas, para a União Europeia não é significativo. E, portanto, eu como embaixador da União Europeia estou lá para proteger os interesses europeus, mas os interesses europeus são também do Moçambique mais próspero, mais estável. Portanto, não estou muito preocupado que Moçambique consiga vender muito mais à Europa do que a Europa, ou do que compra na Europa atualmente. O importante é que os intercâmbios, as trocas comerciais estão a aumentar dos dois lados, do lado das exportações, do lado das importações, e consolidar essa relação tão especial, tão prioritária, comercial e de investimentos entre Europa e Moçambique. A parte deste acordo de parceria económica que Moçambique, também com o bloco da SADC, tem com a Europa, Moçambique também está num processo de liberalização do seu espaço com a Zona de Comércio Livre da África. Como é que vê esta dualidade destes dois acordos, praticamente um de liberalização do comércio com os países africanos, da criação da Zona de Comércio Livre e também a implementação do acordo de parceria económica? Isto influencia no relacionamento com a União Europeia? Se sim, em que medida é que isto influencia? Sim, influencia de uma maneira positiva. A União Europeia tem apoiado sempre a criação de uma zona de livre comércio. Em África temos alguma experiência europeia. Conhecemos e sabemos os efeitos positivos. A curto prazo, algumas indústrias, companhias que têm que se adaptar, naturalmente, a condições de maior competência, mas a meio e longo prazo a grandes benefícios. Portanto, nós sempre temos encorajado o conjunto da África e temos programas específicos para apoiar o processo de integração comercial e Moçambique em particular. Acho que é perfeitamente compatível o acordo com a Europa com a integração mais regional na zona de livre comércio de África e que nós apoiamos perfeitamente nestes tempos onde há algumas tendências ao isolamento, tendências nós mais que nunca acreditamos no multilateralismo, na abertura, na cooperação internacional. Muito obrigada, embaixador. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde analisaremos muito mais o relacionamento da União Europeia com Moçambique. Até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte em que analisaremos em particular o relacionamento da União Europeia e de Moçambique. Embaixadora, a União Europeia esteve bem inserida em todo o processo de negociação de paz, que foi assinado muito recentemente no ano passado e agora, muito recentemente, começou o processo de DDR. Primeiro, qual é a análise que faz de todo este processo de paz, que culminou com a realização das eleições e agora com este DDR? Qual é o sentimento que tem e como é que a União Europeia tem intervido neste processo todo? Um sentimento de grande esperança. E nós pensamos que esta já é a definitiva. Já o povo moçambicano tem esperado muito tempo. A União Europeia tem estado sempre envolvida, desde o primeiro acordo de Roma, do ano 92 até agora, sempre com diferentes iniciativas de mediação, de apoio. Mais recentemente, como membro do grupo de contacto, temos trabalhado conjuntamente com a Suíça, o embaixador da Suíça, que agora é o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas e outra série de parceiros, Estados Unidos, outra série de parceiros, até chegarmos ao acordo de agosto do ano passado, de paz e de reconciliação. O falecimento, a morte do líder histórico da Renamo, Afonso Dhlakama, foi um golpe importante,
Mas os dois principais atores, os dois presidentes, mostraram lá a sua resiliência, o compromisso grande com a paz, ultrapassaram também todos estes obstáculos até chegar a esse acordo de agosto, com a presença de uma série de líderes africanos e algum líder europeu, inclusive a alta representante vice-presidenta da Comissão, naquela altura, a senhora Mogherini, que cumpriu a sua palavra. Quando dia assinamos a paz, estava nas últimas 2 semanas do seu mandato. Quis vir aqui, estar presente, testemunhar com a sua presença a assinatura do acordo, mas também voltar a expressar um sentimento de apoio e um pacote também de medidas concretas de apoio ao processo de paz. Portanto, eu acho que, por uma questão de evolução do mundo e de evolução de Moçambique, esta questão do conflito civil era cada vez mais anacrônico. Não tinha sentido continuarmos com isto. Já não há essa interferência de atores externos como houve no passado. O país também evoluiu, a maioria dos moçambicanos nasceram depois até do primeiro acordo de 92. A maioria, a média de idade do país está nos 15, 16 anos. Portanto, tem outras preocupações. E eu acho que essa foi a inteligência política do presidente Nyusi e a inteligência política do presidente, primeiro do presidente Dhlakama, depois do presidente Momade, de interpretar esse desejo de evoluir, de avançar do conjunto do país e sentar as bases. Com uma generosidade, o presidente Nyusi foi ao mato a ver ao presidente Dhlakama. Outros presidentes não fizeram isso. Portanto, era um gesto pessoal muito importante. Mesmo se ele é presidente do país, ele disse, não vou para lá. Portanto, não pode haver nenhuma trave, não pode haver nenhum pretexto para não avançar na paz. Depois da assinatura do acordo, o seguinte grande teste foram as eleições, porque já sabemos que no passado, cada vez que houve um acordo, um entendimento, sempre as eleições foram fonte de conflitos. Eu, pessoalmente, tivemos, como União Europeia, uma missão de observação eleitoral, que fez uma série de recomendações. O povo moçambicano decidiu de uma maneira determinada. A Renamo tinha expectativas de poder governar ao nível das províncias. Terá que esperar para que isso aconteça. Mas o mais importante é que o processo foi mais forte. Depois de algumas hesitações iniciais, pois voltaram de novo a trabalhar juntos até chegar ao momento atual. Pois chegou a Covid, portanto, houve que reajustar, adaptar todo aquele programa de trabalho, mas já avançamos, já começou realmente o processo de desmobilização e até a primeira base da Renamo foi encerrada definitivamente. Portanto, eu acho que o processo já deve ser irreversível. Iniciou o processo de desmobilização, mas nós continuamos com algum segmento de instabilidade no centro do país por causa do problema que a Renamo teve com a divisão e com o general Mariano Nhongo. E a questão que eu queria fazer, qual é a visão da União Europeia sobre quais são os passos que podem ser tomados para minimizar ou pelo menos trazer também o general Mariano Nhongo e a junta nova que foi recentemente criada, para que esta também não seja mais uma fonte de conflito depois desta assinatura do acordo de paz definitiva. Sim. Bom, não é a primeira vez que em processos tão complexos como este há algumas divisões internas e grupos que querem conseguir benefícios adicionais ou que não estão satisfeitos com a linha principal, a linha oficial. Isto está a acontecer com o grupo da junta militar do general Nhongo. A posição da União Europeia é bastante clara. Há um só acordo de paz que foi negociado e que não pode voltar a ser negociado. O acordo de paz tem duas partes que são bem conhecidas: o governo de Moçambique e a Renamo. E a Renamo é liderada por um presidente que foi eleito num congresso geral. Portanto, não vemos razão nenhuma para pôr em questão o acordo, as partes e a presidência da Renamo. Dentro do processo de paz, temos que ser generosos. E essa é a mensagem também do presidente da nação e do presidente da Renamo. Há oportunidades para todos. Há 5.200
combatentes beneficiários, mas não só, as famílias, as comunidades, as regiões de origem. Portanto, dentro há de haver oportunidades para todos. Fora do processo, infelizmente, a gente fica sem obter essas oportunidades. Portanto, é decisão. O enviado pessoal tem também procurado compreender um pouco melhor, não quer dizer abrir uma via de negociação, quer dizer compreender essas reclamações, e é a mensagem que ele tem trasladado. Trabalhem dentro de um processo. Ou seja, é impossível começar um novo processo de negociação. Exatamente. Ou seja, as partes devem organizar-se dentro do processo que foi assinado. Embaixador, um dos outros desafios que Moçambique tem estado a ter depois da assinatura do Acordo Geral do Acordo de Paz Definitiva foi também a questão do extremismo violento, que agora foi oficialmente reconhecido como terrorismo. Como é que vê a evolução, por exemplo, da violência em Cabo Delgado, iniciada em 2017, e principalmente como é que avalia a declaração e o reconhecimento segundo a qual se trata de terrorismo? O que é que isto significa? Primeiro para os parceiros de cooperação, que agora também têm uma responsabilidade relativamente a recomendar, não é, Moçambique, sobre quais são as vias para conter o extremismo violento no norte de Moçambique. Com enorme preocupação, da mesma maneira que vemos um processo que está bem encaminhado e que está a avançar, agora que está a pôr em questão a estabilidade do país e que tem uma série de elementos que são muito preocupantes. A penetração do jihadismo, de uma visão do Islã e da coexistência de religiões que é completamente alheia à tradição de Moçambique. Moçambique é um país tolerante. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, há perto de 20 anos, uma coisa que sempre chama a atenção. A gente chega aqui a Maputo, estão as mesquitas, as igrejas e diferentes confissões e não tem problema nenhum. Portanto, isto é importado de fora. Não. Mas, em segundo lugar, está também aquele contraste tão grande de uma província tão rica em recursos e depois também com essas fragilidades da juventude e a dimensão regional, elementos que estão a chegar de outros países, fronteiras que não estão a ser bem controladas. Por todas estas questões e esta mistura de diferentes elementos, a situação de violência tem um potencial de desestabilização muito importante. Eu acho que no início, em 2017, apanhou a todos e um pouco sem saber o que estava a acontecer, não só o governo, nós como parceiros. Talvez o governo acreditava, e muitos de nós também, que isto era passageiro, que não. Mas a situação atual, a realidade é que os ataques continuam, os mortos e a população deslocada. Estamos a falar de perto de 200.000 pessoas deslocadas, capitais distritais que são a ser atacadas e até agora, infelizmente, as diferentes políticas não têm dado grandes resultados. Essa é a razão pela qual o governo já tem reconhecido, primeiro, que é preciso a colaboração internacional e essa dimensão regional tão importante. Segundo, que estamos a tratar, não estamos a tratar com alguns grupos de malfeitores, não, tem uma capacidade real, equipamentos e uma ideologia, portanto, são mesmo grupos terroristas, e não todos, uma parte deles importantes, que têm conexões internacionais grandes. E a primeira questão é reconhecer o problema, conhecer as diferentes dimensões. Há uma primeira prioridade, naturalmente, que é garantir a segurança e a integridade das populações, é a primeira, mas depois também temos que olhar para as outras questões de oportunidades de emprego para jovens, questões de desenvolvimento, questões de serviços básicos para a população, questões ligadas também ao fortalecimento das capacidades do Estado. E esse é o pacote ou a disponibilidade da União Europeia. Vamos trabalhar juntos dentro de uma visão integral. Não são questões de segurança e estabilidade, que são as mais importantes no momento atual. Naturalmente, estamos a tratar com grupos terroristas. Aqui não há negociação nenhuma possível, mas vamos ver também como é que podemos apoiar com essa visão integral. E, por isso, iniciativas como a criação de uma agência de desenvolvimento do Norte, achamos que é muito oportuna e é muito positiva. Embaixadora, a União Europeia, tal como vários países ocidentais, tem alguma experiência nas questões de prevenção de violência extrema e Moçambique parece precisar de uma estratégia de prevenção de violência extrema.
Qual é a visão que a União Europeia tem e como é que Moçambique pode, por exemplo, beneficiar-se da experiência europeia na prevenção do extremismo violento? É verdade que são contextos diferentes, mas há algumas ações que funcionam também ou que funcionariam em Moçambique. Como é que Moçambique poderia, por exemplo, beneficiar-se desta experiência europeia e qual é a visão da União Europeia relativamente a este segmento, por exemplo, relativamente a Cabo Delgado? Infelizmente temos muitíssima experiência em matéria de terrorismo. Meu país em particular, por exemplo, a Espanha, que tem sofrido durante muitos anos a violência terrorista da ETA, mas também o resto dos países, mais recentemente o terrorismo jihadista que tem atacado praticamente a maioria das capitais europeias, em Bruselas, até a capital europeia de uma maneira cega, de uma maneira completamente radical e com muito sofrimento para a população. Portanto, temos muita experiência, mas não só dentro da Europa, fora da Europa também, porque pensamos que a estabilidade e a segurança são objetivos globais. A União Europeia está muito envolvida no Sahel, por exemplo, com iniciativas importantes de fortalecimento das capacidades dos países do Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, estão na primeira linha contra o terrorismo naquela zona. Temos trabalhado muito e bastante bem também na luta contra a pirateria em Somália, com a primeira operação naval fora da Europa, do contexto europeu, que tem tido muito sucesso e tem acabado com os ataques piratas e, portanto, permitido a navegação em toda a zona, não só humanitária, mas também que está a beneficiar Moçambique também. Portanto, pomos toda essa experiência ao serviço de Moçambique. Acho que há três questões principais aqui, ou três componentes principais, para termos uma estratégia bem sucedida em combate a grupos terroristas. Eu acho que a primeira questão é o fortalecimento das capacidades do país. Moçambique tem recorrido a grupos de segurança privados, pode ser uma solução muito a curto prazo, mas médio e longo prazo. O país tem que ter forças de segurança policiais e do exército capazes para enfrentar esse tipo de problemas. Portanto, seria a primeira componente fundamental. E dentro do respeito do Estado de Direito, naturalmente, desde uma perspectiva europeia. A segunda componente é a cooperação internacional. Diferentes países e atores, que até agora têm também falhado lá, no caso de Cabo Delgado. E sabemos que estão a chegar através da fronteira com Tanzânia. O presidente falou também de grupos que estão a vir da parte da África Central. Os jihadistas também têm dito que têm conexões com o grupo da África Central. Portanto, essa cooperação é fundamental no âmbito da SADC, com países vizinhos. E o terceiro elemento também é um elemento mais a longo prazo de desenvolvimento integral, que também falta em Cabo Delgado. Temos que dar mais oportunidades, sobretudo aos jovens, para que não seja nunca uma alternativa e passar ao bando, aos grupos de terroristas, que eles consigam trabalho, consigam também umas perspectivas pessoais para eles e para as famílias deles. Embaixador, nós temos agora cerca de, como disse, 200 mil deslocados e até agora não temos um programa específico, por exemplo, de assistência a esses deslocados, nem as condições. E há muita literatura que acredita que os campos de deslocados, os lugares onde os deslocados também podem ser áreas de radicalização ou de propagação de ideias jihadistas. Qual é a possibilidade que tem a União Europeia, por exemplo, de intervir, não é, na organização e na assistência aos deslocados internos, que agora começam a crescer muito mais, não só na própria província de Cabo Delgado ou em distritos seguros de Cabo Delgado, mas também agora começam a ir às fronteiras do Niassa e também de Nampula? Sim, é mais um desafio para o conjunto da comunidade internacional. Acho que aqui as agências das Nações Unidas que devem ter a liderança, naturalmente, com as instituições do Estado, e nós temos trabalhado muito com a Organização Internacional de Migrações e com o resto das agências também que estão envolvidas. A questão humanitária é fundamental. Também, quando eu estava a falar de uma estratégia, estava a falar de uma estratégia mais a médio e longo prazo. Imediatamente temos que
dar assistência humanitária a essa população, e nós fazemos já com a nossa agência de apoio humanitário, a ECO, com uma direção específica da União Europeia, que está a reforçar os programas sempre com outros parceiros, com o Programa Mundial de Alimentos, com organizações da sociedade civil, também ONGs. Estamos a reforçar o apoio humanitário, sobretudo em Cabo Delgado. Não podemos esquecer também que a situação de violência extremista acontece acima de outra série de dificuldades, sobretudo o ciclone do ano passado, o Kenneth, que foi aquele que bateu na província, sobretudo Cabo Delgado, no norte, e lugares como a ilha de Ivo, tão ligada à história de Moçambique, que eu tive o prazer de visitar pouco depois de chegar a Moçambique, a primeira capital do norte do país, com todo esse legado, patrimônio histórico e cultural tão importante, e primeiro foi bastante devastada pelo ciclone Kenneth. Depois, agora com esta situação de violência, os poucos investimentos que começavam a florescer, começavam a aparecer no turismo, aqui e ali, e que nós temos apoiado também na recuperação do patrimônio, e que agora, infelizmente, estão a ser, todos esses esforços estão a ser estragados. Moçambique tem uma série de desafios de desenvolvimento que agora, muito recentemente, foi aprovado, na verdade, o programa quinquenal do governo, e temos depois, que já de certa forma previa as questões de reconstrução pós-IDAI e pós-Kenneth, como fez referência agora, mas agora existem outros desafios, que é a questão dos deslocados internos, é a questão da Covid-19. Como é que acha que Moçambique, por exemplo, pode tentar integrar, por exemplo, resolver os problemas que já existem e ainda assim garantir o desenvolvimento necessário nos próximos, por exemplo, 4 anos? Não é fácil, efectivamente. Se podemos imaginar na pele do governo, do presidente da República, as decisões não são fáceis, porque a margem de manobra não é muito grande, e os recursos não são escassos, e as prioridades e os desafios são enormes. Portanto, tem que priorizar e começar pelo fundamental. O apoio da comunidade internacional também é muito grande, e inclusive da União Europeia. Portanto, há realidades imediatas que não podem esperar, que são fundamentais. Cabo Delgado, as questões humanitárias, as questões de consolidação da paz, mas o país tem que continuar, não pode esquecer o Covid, naturalmente, e a resposta ao Covid, e continuar a trabalhar nos fundamentos da economia, numa boa governança económica e governança das instituições democráticas, e acho que também tem avançado bastante nestes últimos anos. E o presidente tem reconhecido também que o país tem uma enorme oportunidade perante de si com a explotação dos recursos do gás, para além dos outros grandes recursos que tem o país, mas o gás pode ser aquele motor de desenvolvimento a curto prazo. E tem tido também, eu acho, a visão de dizer que o gás não pode ser, tem que ser um instrumento. O gás não se come, o gás não se bebe. Portanto, tem que ser aquele instrumento para poder liberar recursos adicionais e continuar a diversificar a economia. Eu posso dizer, por exemplo, que apesar do gás, o governo tem um compromisso muito real nas políticas de apoio às energias renováveis, que é um dos setores nos quais a União Europeia está mais engajada. Estamos a trabalhar bem no solar, sobretudo, mas não só, como alternativa importante de crescimento econômico, um crescimento econômico mais verde e mais sustentável. Um dos grandes desafios de Moçambique tem a ver com o papel que a sociedade civil tem no desenvolvimento, e nós queríamos saber qual é a experiência que a União Europeia tem, por exemplo, no trabalho com a sociedade civil, na garantia de respeito aos direitos humanos, e também neste processo todo de inúmeros e múltiplos desafios que o país tem. Fundamental em qualquer sociedade, o pluralismo é garantido graças à sociedade civil. A riqueza de uma sociedade também pode ser medida em termos do engajamento da sociedade civil, que é um motor de crescimento muito importante. Por vezes podem dizer coisas que não
que não gostamos, inclusive a União Europeia, nós recebemos críticas também, praticamente quase todos os dias, uma série de coisas, por vezes desinformação, falta de informação, e por vezes são críticas reais, porque são opiniões diferentes, também nos fazem avançar, e melhorar, e adaptar, ou reorientar uma série de coisas. A sociedade civil está mais perto também, muitas vezes, da realidade do país, e, portanto, todo esse associacionismo é fundamental e nós apoiamos. Não é a primeira política nossa, naturalmente, a primeira política com o governo e com as autoridades, porque o governo tem a legitimidade de ser escolhido, eleito pela população, e, portanto, é com o governo e com as autoridades com as quais nós trabalhamos. E sobre a base da planificação, planejamento e as prioridades do governo, agora com o plano quinquenal, nós estudamos muito bem e vemos onde que podemos encaixar também com as nossas prioridades, onde temos uma mais-valia, onde temos uma experiência, e assim chegamos a planos. Mas nesse contexto deve haver também um espaço para a sociedade civil. Temos feito no passado e vamos continuar a fazê-lo, sempre de acordo também com as autoridades, com qualquer programa é sempre assinado con o governo, mas em questões ligadas à provisão de serviços básicos, em questões ligadas, por exemplo, a coletivos mais vulneráveis, mulher, crianças, juventudes, violência de gênero, por exemplo, são questões onde a sociedade civil pode ter uma contribuição muito importante, é um ator fundamental. E dentro da sociedade civil também os jornalistas. O trabalho que vocês estão a fazer é muito importante, aproveito sempre uma preocupação por situações pontuais. O Mardini agora, que foi detido, antes deles em Baruco, o jornalista da rádio comunitária de Palma, desaparecido, ainda não temos informações sobre ele. Portanto, o trabalho que vocês, jornalistas, estão a fazer aqui em Moçambique, na Europa, no resto do mundo, muitas vezes são dificuldades que não são só específicas de Moçambique. É tão importante e precisa ser valorizado. Muito obrigada, embaixador. Termina assim o nosso Política Internacional. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer por ter aceito o nosso convite, participar do nosso Política Internacional e esclarecer aos nossos telespectadores sobre o funcionamento da União Europeia em Moçambique. Termina assim o nosso Política Internacional. Voltamos daqui a 8 dias e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio da União Europeia para este programa. Até lá.